Hoje eu vou analisar e dar minhas opiniões sobre um dos jogos indies mais surpreendentes dos últimos tempos, Misside. O Misside é um jogo que mistura terror psicológico, suspense e uma personagem muito carismática, muito fofinha e bonitinha, que consegue ao mesmo tempo ser muito assustadora e psicopata. Se você ficasse aqui comigo, dava pra gente fazer tanta coisa. Mas será que ele realmente vale os R$ 46 que ele está sendo cobrado na Steam hoje? É sobre isso que a gente vai conversar hoje de Gamer pra Gamer. E antes da gente começar nossa review, deixa eu te contar uma coisa que pouquíssima gente sabe. O Misside foi desenvolvido praticamente por duas pessoas. Um deles ficou responsável pela parte de animação e programação, e o outro cuidou da modelagem e textura. E cara, eu acho isso surpreendente, porque ele conseguiu atingir mais de 9 milhões em vendas, né? E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Guido, pode me chamar de GG, e esse aqui é o canal Gamer pra Gamer. Vamos então iniciar com uma das paradas mais interessantes que tem no Misside, que é a história do jogo. A campanha principal do jogo dura cerca de umas 4 horas e meia por aí. Ela tem total foco no terror psicológico na narrativa. Na história de Misside você vai controlar o protagonista, que depois de uma atualização de um jogo que ele joga no celular dele, a personagem do jogo que ele joga consegue uma forma de trazer ele pra dentro do jogo. Eu tô com fome. Me ajuda a comprar as coisas pra fazer uma sopa de galinha? Eu fiz um dispositivo especial pra poder te ter aqui do meu lado. Cara, realmente a história me prendeu do começo ao fim, cara, muito interessante. E aqui já entra a minha primeira crítica pro jogo. A empresa realmente tinha uma história muito bacana. Eu tive uma sensação que eles tinham uma laranja gigantesca e eles só conseguiram apertar um pouquinho dessa laranja para tirar o suco. Conforme o passar do vídeo vocês vão entender isso melhor pela minha opinião. É bem perceptível que o jogo tinha muito mais para explorar e eles não fizeram isso. Vamos falar então de gameplay do jogo. Para mim a segunda coisa mais interessante nesse game, tá? Cara, a gameplay desse jogo é muito fluida, as mecânicas de gameplay são muito interessantes, os puzzles, as perseguições que você enfrenta no jogo, os quebra-cabeças que você tem que montar, os labirintos que você tem que passar nesse jogo são impressionantes. Mas a crítica que eu tenho aqui faz um gancho com a crítica anterior. Durante a gameplay você vai encontrar alguns arcades que você pode jogar algum joguinho lá dentro. E esses arcades têm uma gameplay magnífica neles, tá? Eu não tô reclamando deles. O que eu acho que a empresa poderia ter feito é focar um pouco menos nesses arcades que ficaram muito bons, mas usar esse tempo de foco nos arcades para melhorar a campanha principal. Porque realmente o universo desse jogo merecia mais, a história merecia mais. Sem contar que os momentos de tensão nesse jogo funcionam muito bem. Tem momentos que você vai tomar jumpscare e tem momentos que você tem aquela sensação de que tem alguém te observando, que tem alguém por trás de tudo, sabe? Se tratando de gráficos do jogo, cara, excepcional. O estilo anime combinou muito com o game, os ambientes são muito bem construídos, a iluminação do jogo é perfeita, em momentos que tem que estar bem iluminado, tá super iluminado, em momentos que a tensão toma conta ali, que a iluminação tem que ser baixinha, isso também é muito bem feito. Então é muito interessante ver como a casa da Mita modifica dependendo do que você está sentindo naquele momento dentro do jogo. Então em momentos de mais tensão o cenário muda, em momentos mais tranquilos o cenário também muda. Muito legal. E aqui agora a gente vai entrar no ponto mais positivo do jogo pra mim, tá? A trilha sonora e a dublagem. Durante a gameplay do jogo você vai encontrando algumas versões da Mita diferentes. E todas elas possuem uma dublagem de excelência. Eu amo tanto esse jogo. Mas tem alguma coisa faltando. Que interruptor? Me deixa dormir. Me faz um cafezinho. Uma coisa que eu não fazia ideia até a review desse jogo Me dá a chave. é que a dublagem do jogo não é oficial. A dublagem do jogo foi feita por uma equipe brasileira de youtubers. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal do YouTube da dubladora da Mita. Cara, fantástico. Ela consegue transpassar no personagem exatamente o que tem que passar. Tem momentos que a Mita tem que ser fofinha, tem momentos que ela tem que ser psicopata, tem momentos que ela tem que te passar calma, e tem momentos que ela está do teu lado. Só que tem momentos também que você tem que fugir dela. E tu consegue perceber isso perfeitamente com a dublagem. Legendas nota 10, dublagem nota 10. E depois que a empresa viu a forma com que a dublagem brasileira foi feita, eles inseriram isso no jogo oficial. Então eles pegaram uma dublagem feita por fãs e inseriram no jogo oficial. Cara, muito legal isso, mano. Custo-benefício do jogo então. Gente, vocês ouviram eu falando
que o jogo tem 4 horas e meia ali de campanha principal, né? O preço atual dele na Steam tá R$ 46,99, ou seja, R$ 47. Para um jogo que você vai passar 4 horas ali, cara, R$ 11,50 por hora, na minha opinião, o jogo entrega pouco para esse valor. Cara, e o problema não é nem o preço, tá ligado? O problema é a sensação de que o jogo poderia ter entregue muito mais. E eu vou falar o porquê disso agora e esse momento do vídeo vai ter alguns spoilers do game, tá? Então se você não quer tomar spoilers da história do game, e se você acha que isso pode estragar a tua experiência, vá na barrinha do YouTube aqui, ó, que eu coloquei quando o spoiler termina, beleza? Aí clica ali pra você não ver os spoilers. Então, já falei, se você pretende jogar e não quer spoilers, clica aqui onde não tem spoiler. Então vamos lá, gente. O jogo tem 3 finais possíveis, tá? E nos 3 finais possíveis, o jogo te passa uma sensação de que você perdeu. Então eu passei 4 horas passando de puzzles, fugindo, encarando desafios e conseguindo passar por eles, para em todos os finais possíveis eu perder. O plot da história é que a Mita quer transformar você em um cartucho do jogo. Em 2 ela consegue, e em 1 você escolhe ficar com ela dentro do game para sempre. O que na minha visão também é um problema, porque ela é uma psicopata. E você acaba sendo o capacho dela para sempre. Então o jogo ele é bem scriptado, você vai acabar passando por uma história bem linear para chegar sempre no mesmo local. Então acontece que as suas escolhas durante o jogo não têm sentido algum. Então a minha crítica inicial já começa entrando aqui, que poderia ter pelo menos um final onde as suas escolhas realmente fizessem a gente ter uma sensação de vitória, ou sei lá, sair do jogo, ou não precisar voltar mais pro game. De alguma forma fazer a Mita perder. Isso não acontece. E aqui eu vou deixar minha recomendação para a empresa e para quem faz jogos desse estilo. Cara, Miside é muito bom, mas infelizmente ele é muito limitado. Tem um jogo muito parecido na mesma questão também, que é o Doki Doki, o Clube de Literatura Doki Doki. Cara, esse jogo é muito legal, e o que ele faz, que eu acho que o Miside deveria fazer, é a quebra da quarta parede. É onde eu acho que o jogo conseguiria transformar uma campanha de 4 horas para uma campanha talvez de 8, 10 horas. Porque a quebra da quarta parede não existe em Miside. Porque o que acontece em Miside é que a personagem, Mita, se apaixona pelo teu protagonista dentro do jogo, certo? E, cara, seria maravilhoso se em algum momento a Mita se apaixonasse por você. Você que está controlando o jogo. Você, no meu caso, eu, Guido. Então, se a Mita começasse a perceber que ela não está mais conversando com um personagem de um jogo e ela está conversando com um player real, cara, isso ia transformar um jogo muito interessante para um jogo inesquecível. Isso é uma coisa que o Doki Doki faz muito bem, em quebrar a quarta parede, que além de conversar com o player, ele ainda consegue modificar os arquivos do próprio jogo para ter histórias diferentes. E cara, se Miside tivesse isso, ia ser um jogaço. Então vamos lá, gente. Essa daqui é a minha nota final para o game. O jogo tem uma atmosfera espetacular, uma história muito interessante. Tem momentos do jogo que tu se surpreende com o que está acontecendo, com as mecânicas de gameplay, muito legal. Mas ele é um jogo que termina exatamente quando eles tinham um universo para explorar. E aí eu terminei o jogo com uma sensação de, cara, eu queria mais disso. Então se você gosta de jogos com terror psicológico, suspenses e histórias que vão brincar com a tua mente, Miside vale muito a pena. Se você conseguir ele por um precinho ainda melhor, show de bola. Porque R$ 47 num jogo de 4 horas... Mas vai sabendo de uma coisa. Quando o jogo acabar, você vai ter uma sensação de querer mais. E cara, quem me dera se tivesse um Miside 2 que inserisse exatamente o que eu falei aqui no vídeo. Eu tenho certeza que um jogo nessa vibe entraria para os melhores jogos do ano. Então, gente, essa foi a minha análise de Miside. Se você tem algum comentário para fazer sobre o vídeo ou sobre o jogo, os comentários estão aí. Obviamente que isso é uma opinião minha, então se você tem a sua, fico feliz se você quiser colocá-la aqui nos comentários. Então é isso aí, galera. Eu sou o Guido, pode me chamar de GG, e esse aqui é o canal Gamer pra Gamer. Valeu!